paz do Senhor. Bom, chegamos em Deuteronômio e vamos falar hoje então desse livro. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Alguns eruditos chamam de Torá, de Pentateuco, mas se você quiser abreviar, também podemos chamar de Lei Mosaica. Mas para nós, falando de uma forma mais simples, é o quinto livro da Bíblia, escrito por Moisés. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E esses 5 livros têm uma ligação direta, entendeu? Aí você me pergunta, mas por que é chamado de Torá? Por que é chamado de Pentateuco? Porque esses livros em todo Israel é os livros mais importantes de Israel. Por isso que chamam de Torá. Ali dentro tem um decálogo. O que é o decálogo? Os 10 mandamentos. Então, esses 5 livros da Bíblia, chamados de Torá, de Pentateuco ou de Lei Mosaica, é os livros mais importantes da nação de Israel. Lembrando que a nação de Israel tem a Bíblia dele, chamada a Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica é composta com 17 livros históricos, 17 livros proféticos, 5 livros poéticos, que nós conhecemos como Velho Testamento. Enfim, não quero falar sobre isso, que vamos abranger mais esse assunto mais para frente. Mas agora, estamos falando sobre Deuteronômio e vamos então enfatizar este livro chamado Deuteronômio. Pois bem, vamos lá. O que acontece então? Acontece que esse nome, Deuteronômio, na verdade é 2 palavras hebraicas, chamado Deuto e Nomos, entendeu? Então, Deuto e Nomos significa a nova lei. Mas não é que esse livro é uma nova lei, não. Esse livro é a continuação de Levítico, ou melhor dizendo, é a repetição de Levítico. Lembra que eu falei para vocês no livro de Números, que lá no livro de Números, o pessoal, havia 2 nações, a primeira nação, de Números 1 até Números 13, você vai ver ali, mais para frente um pouquinho ainda, você vai ver que ali eles andam no deserto, aquele povo que saiu do Egito. Mas ali Moisés manda 12 espias, e dentre esses 12 espias, 2 querem entrar na terra prometida, que é Josué e Caleb, e 10 não querem entrar. Resumindo a história, os 10 vencem, entendeu? E o povo não entra na terra prometida. O que acontece então? Acontece então que Deus fica furioso. Vai assim, olha, eu vou matar todo esse povo. E só vai entrar na terra prometida Josué e Caleb dessa geração. Então o que acontece? Aquela primeira geração morre. Aquela primeira geração morrendo, o que acontece? O livro de Levítico foi falado a eles. Isso mesmo, o livro de Levítico foi escrito a eles. Aí agora tinha uma segunda geração que precisava de um novo ensinamento. Tinha uma nova geração que necessitava de uma nova formação teórica, de quem é Deus, de como são os preceitos de Deus. Como eu falei, o livro do Levítico é um assunto dos Levíticos, ou seja, assunto da nação sacerdotal, assunto da nação que foi separada para servir a Deus, para adorar a Deus. Então agora uma nova lei é criada. Na verdade, o livro de Levítico é repetido ali. Se você ver em Levítico 20, vai falar exatamente sobre o decálogo, sobre os 10 mandamentos. E também em Deuteronômio 5, volta a repetir acerca dos 10 mandamentos. Vocês estão me compreendendo? Vocês estão me entendendo por que o livro de Deuteronômio repete muitas coisas do livro de Levítico? Então, esse é o livro de Deuteronômio que Moisés enfatiza. Moisés assim também, ele sabendo que ele irá morrer sem entrar na terra prometida, ele fala assim, ei, olha, presta atenção no que eu estou falando, que é a parte mais importante de Deuteronômio no meu ponto de vista. Após mim se levantará um homem, um profeta, que é mais poderoso do que eu. Após mim se levantará um profeta que é mais poderoso do que eu. Mas como? Um profeta? Todo mundo falava, mas como? Um profeta mais poderoso que você? Você fez o mar se abrir, você fez maná, você fez a coluna de fogo, enfim. Você, Moisés, é o maior líder de nossa nação. Como se levantará? Pois bem, essa é uma profecia de Moisés anunciando que virá o Messias, anunciando que virá Cristo.
Então Moisés, ele fala de Cristo no livro de Deuteronômio. Enfim, nosso tempo acabou e esse é o livro de Deuteronômio. Que Deus abençoe a todos e é isso aí. Amém.